Que tal falarmos de redação ao inverso, isto é, análise de um texto? Hoje vamos falar de como analisar um texto. E entendam aqui, texto é tudo que existe. Uma pessoa é um texto, um quadro é um texto, uma rua é um texto, um livro é um texto. Quando hoje falamos em texto, é tudo o que existe, tá? Então, como fazer a análise de um texto? Primeiro, o que é análise? E isso me assustou quando o aluno perguntou. Quando eu disse, vamos fazer análise, o aluno me pergunta, o que é análise? Então, normalmente eu começo meu curso de redação falando sobre o que é uma análise. Análise, num dicionário, é decompor um texto todo em partes, tá? Examinar cada parte do texto. Você deve conhecer a função daquela parte, a proposta, a natureza e a relação que essa parte vai manter com os outros. Isso é muito importante. Então, é um estudo, analisar, é fazer um estudo pormenorizado de cada pedaço do texto. Observe, reflita, descubra as características e assim, depois de cada trecho, verifique, cuidado, o que deve ser considerado em relação ao todo. Não existe a análise da parte pela parte. Essa parte, ela só é importante em relação ao todo. Então, claro que nesse momento, quando você pega uma parte em relação ao todo, você vai poder descartar algumas coisas e acrescentar outras àquele todo, né? Lembre-se, essa pequena observação desse trecho pertence a um texto muito mais completo e complexo. Logo, descarte reflexões que não fazem sentido àquele todo e guarde e acrescente as observações que ajudarão a entender melhor esse contexto integral. Se estiver complicado entender uma parte, imaginariamente elabore algumas questões. Quais são as ideias principais dessa parte? O que significa esse ponto de vista para o autor? O que representa para a sociedade? Por quê e para que essa noção existe, né? Qual a causa, qual a consequência, né? Qual a função, o propósito daquele autor dizer aquilo? E não se esquecer nunca que todo texto pertence a um momento histórico. Dependendo o momento em que ele foi produzido, muda tudo, muda a compreensão do texto. Então, sempre querer saber quando foi produzido, quais eram as ideias no mundo, ou no Brasil, depende do texto, quais eram as ideias políticas, ideológicas do momento para contextualizar aquele pequeno texto. E respondendo a essas perguntas imaginárias, você aprofunda
a compreensão da totalidade do texto. Mas hoje, eu falei no início que íamos falar de redação, né? E até agora foi só análise. E a redação? Para elaborar um texto, você fará o inverso de tudo que foi dito. Primeiro as perguntas, você tem que saber onde você quer chegar, qual a sua posição diante daquele assunto, você é contra, você é a favor, você só quer uma explicação. Tudo vai depender de onde você quer chegar, o que você quer transmitir, para quem interessa aquele texto, qual o seu público, né? Então, é só inverter tudo o que foi dito, né? E você vai pensar, primeiro, em cada parte. Você vai montar partes de um todo. Depois, é mais fácil você montar o todo, já tendo pensado em cada parte, em cada possibilidade de análise do seu texto, tá? E a partir daí, nesse momento que você está elaborando, né, as perguntas, você tem que pensar que tipo de informação você precisa para colocar no seu texto. Se há algum dado estatístico, se alguém importante já falou sobre aquilo, você pode acrescentar como uma citação. Se você assistiu a um filme e o assunto o reportou a esse filme, pode citar o filme, pode citar o livro, tá? Isso tudo acrescenta ao seu texto, comprovando, convencendo o seu leitor sobre o seu ponto de vista. Fazer uma redação, fazer um texto, não é pegar uma caneta e um papel e começar a escrever. Ninguém faz isso. Um escritor, quando começa um livro, ele já tem um final. Ele sabe tudo o que ele quer contar. Na hora que ele começa a escrever, ele só vai antecipar uma parte, colocar o final no início, o início no final. Aí vai depender da expectativa que ele quer para o texto dele. Então, tendo pensado exatamente em tudo, aí você pode perceber o que eu coloco na introdução, quais os argumentos que eu preciso usar no meu desenvolvimento e a que conclusão eu quero que o meu leitor chegue. Então pense nos seus objetivos ao elaborar um texto. E aí, com os argumentos, a conclusão chegará fácil, porque ela está clara na sua cabeça, tá? Elabore um texto. Não é fazer uma redação, é elaborar, isto é, trabalhar, pensar, refletir, corrigir, modificar. Um texto é puro trabalho. Bom trabalho para vocês. Curtam, comentem, tirem suas dúvidas, compartilhem e até a próxima. Talvez com um livro